Não faz muito tempo que a gente deu aqui o caso de um homem que estava vendendo terrenos pertencentes à prefeitura de Maceió. Isso mesmo, com cara de pau, né? Colocou lá a plaquinha de vende-se. Olha só, aconteceu de novo, agora no bairro Cidade Universitária. O detalhe é que o valor total do terreno era equivalente a R$750 mil. Terreno que não era dele. Neto Mota vai falar ao vivo com a gente sobre esse caso. Mais um caso, né, Neto Mota? É muita cara de pau, né? Você vender um produto que não é seu, para completar um terreno que não é seu, para completar é do poder público, ou seja, de todos nós, né? Moura, e não era um terreno discreto não, viu? Não tinha nada de pequeno, eram 50 lotes que foram colocados à venda de maneira ilegal a R$15 mil cada um. Impressionante, né? Para a gente entender os detalhes e como a prefeitura descobriu, eu estou aqui ao lado do secretário de Segurança Comunitária e Convívio Social, Tiago Prado. Secretário, boa noite. Conta para a gente primeiro como foi que a prefeitura chegou até esse terreno, até essa oferta ilegal, foi denúncia? Boa noite, Neto, boa noite, Edson, e a todos que nos acompanham. Então, tudo isso aconteceu numa área pública, né, pertencente a nós, sobretudo aos moradores do conjunto Maceió 1, no Cidade Universitária. Aquele terreno, portanto, uma área pública do município em que se pretende, inclusive, instalar uma escola municipal, estava sendo loteado por cidadão que, em tese, está cometendo aí o crime de estelionato, né, ao lotear uma área pública e comercializar esse imóvel, né, enganando pessoas pelo valor de R$15 mil cada faixa de terra. A prefeitura chegou a entrar em contato com ele chegou a dar uma versão? Não, esse indivíduo, inclusive, será investigado pela Polícia Civil. Colhemos alguns dados e algumas informações no local. Entretanto, ele não se fazia presente no momento da ação da Prefeitura de Maceió. Esse caso foi passado através de uma denúncia, né? Por isso aí a importância da população participar, proteger também o patrimônio público do município. Afinal, cada imóvel, cada terreno é pertencente à comunidade, né? Essas áreas aí estão disponíveis para que se faça uma praça amanhã, que se faça uma unidade de saúde, uma unidade escolar, e por isso é importante que seja preservada. E também é muito negativo quando um cidadão vem a adquirir parte desse imóvel, porque ele vai ficar no prejuízo, uma vez que não há como usucapiar, ou seja, se apropriar de uma área pública. A prefeitura já sabe se alguém chegou a comprar, a cair nessa oferta? Sim, algumas pessoas sim informaram que chegaram a dar a entrada desse valor de R$15 mil, as quais inclusive foram orientadas a procurar a delegacia de polícia que cobre a área, uma vez que essas pessoas ficarão no prejuízo, né? Portanto, tem que acionar aí a justiça para reaver esse dinheiro que foi dado a esse verdadeiro golpista. Além de responder por estelionato, ele vai ter uma multa aplicada pela prefeitura também? Sim, a previsão de multa, né, por uma vez que ao se apropriar de um espaço público justamente para a prática de crimes, né, a legislação municipal prevê as sanções administrativas. Esse processo administrativo, inclusive, já foi aberto, né, com uma ação de fiscalização que foi realizada e, ao final, sim, pode ser aplicada aí multa a esse cidadão. Secretário, muito obrigado pelas informações. Edson Moura, um terreno onde seria construído uma escola municipal. Olha só que absurdo, né? Volto para você. Pois é, Neto, e uma história muito parecida com a que a gente tinha contado há pouco tempo atrás, né? O outro canto, eu não lembro se era Tabuleiro, qual era a região, só queria que o secretário confirmasse para a gente. E se trata-se da mesma pessoa, ou não, já é um outro, né, golpista aí. Então, Edson, se trata de uma forma muito semelhante, né? Realmente foi no Tabuleiro, né? Onde um indivíduo pegou ali uma área enorme, pertencente ao município de Maceió, e começou simplesmente a anunciar a venda daquele espaço público. Agora a prática foi semelhante, porém um pouco diversa, Neto, uma vez que ele estava loteando e não vendendo o terreno como um todo, mas sim faixas de terra, e assim conseguindo convencer de modo mais fácil, né, as pessoas, uma vez que ao chegar lá no local realmente a gente se deparava com um loteamento. E por incrível que pareça, a petulância foi tamanha que até uma rua ele fez no meio, ao centro desse terreno, justamente para caracterizar ainda mais a existência de um loteamento que, na verdade, tudo era um espaço público pertencente à cidade de Maceió. Secretário, como é que a gente pode denunciar, ou seja, alguém que esteja, ou receba essa proposta ou de um lote, ou de um, enfim, de uma região, de um terreno,
Como é que identifica que aquele terreno, por exemplo, não é daquela pessoa que está vendendo? Tem que consultar, enfim, algum registro, ITBI, enfim, como é que faz? Isso é uma pergunta muito importante, né, Edson? Infelizmente, a gente tem uma prática, a gente observa essa prática comum aqui na nossa cidade, onde pessoas transacionam lotes apenas com o compromisso de compra e venda e com a firma reconhecida em cartório. Isso não significa dizer que aquele que está vendendo a área é proprietário daquele imóvel, né? Então, é preciso que aquele adquirente de um imóvel procure o cartório do local e verifique a certidão de inteiro teor para identificar se aquela área a que essa pessoa está vendendo, está comercializando, realmente é uma área privada e que também pertence a essa pessoa que está vendendo. Pois, do contrário, pode se tratar de um golpe e aquele que ceder ou pagar alguma espécie, algum dinheiro em relação a essa transação, infelizmente vai ficar no prejuízo. Secretário, nesse caso de hoje que a gente viu, alguma das pessoas que comprou esse lote conversou com vocês, com a equipe, enfim, falou como é que funcionava o esquema ou não, vocês não tiveram contato com as possíveis vítimas se não sabiam que aquele lote ali não podia ser vendido? Sim, algumas pessoas, inclusive pessoas humildes, Edson, que estavam ali necessitando de uma moradia, né? Infelizmente ali muitas pessoas ainda estão sem o seu lar próprio e estavam caindo nesse conto, nessa mentira de que ali era uma área de loteamento, né? E que, portanto, ele poderia realizar o sonho de ter a casa própria. Então, assim, essas pessoas que chegaram a desembolsar quantia para esse indivíduo, a gente encaminhou para a Polícia Civil, né? Quando então se abre o inquérito policial para apurar o crime de estelionato, né, que é justamente vender coisa alheia como própria, ou seja, o cidadão estava vendendo um terreno do município de Maceió como sendo dele, enganando as pessoas, induzindo a erro e causando prejuízo. Perfeito. Secretário, muito obrigado pela sua participação ao vivo e uma boa dica aí para quem está acompanhando, de repente encontra uma situação que é interessante, antes de comprar, antes de pagar, né, procura saber se de fato aquela pessoa que está vendendo aquele terreno é proprietário do terreno, né? Faz a pesquisa para não ter o prejuízo. Obrigado, secretário. Obrigado, Neto Mota, também ao vivo por essa entrevista e por trazer informações importantes. É muita cara de pau, né? Você vender uma coisa que não é sua, detalhe, é do município. Tudo bem que o município, né, todos nós, né, fazemos parte do município, né, é dinheiro nosso, dinheiro público, mas aí você querer a sua parte assim, dessa forma, não é, né? Não dá. A gente tem a nossa parte com os serviços que são oferecidos do poder público. Agora, você achar que o terreno é seu porque é da prefeitura é demais, né?